Isso aí, nação, mais um vídeo para vocês. Veja aí tudo que rolou ontem na partida entre Flamengo e Cuiabá. Flamengo venceu por 3-2 com o gol de Gerson no final. Veja aí a análise dos comentaristas, todas as atualizações, hein? Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, nação! O Cícero atualize, né? Fale sobre a vitória, mas também desse sentimento do torcedor, né, Cícero? Todos comemorando a vitória ou gente assim que ficou um pouco insegura com a atuação do time? Bom dia a você, Bruno, aos companheiros nos estúdios, o Marimar, André Donk, ao Fã de Esporte. Flamengo está de folga, né? Flamengo sempre vem em voo fretado quando viaja para jogar fora do Rio de Janeiro e volta logo em seguida após o jogo. Então hoje é um dia de folga. Nós estamos aqui na sede do Flamengo, na Gávea, e conversando com um torcedor ou outro, vendo as mídias sociais, para sentir o termômetro dessa vitória, né, em relação aos torcedores rubro-negros. E praticamente é uma unanimidade, né? O Flamengo está vencendo sem convencer. Tirando aquela vitória contra o Grêmio em Porto Alegre, primeiro jogo da Copa do Brasil, né, desta fase semifinal, o Flamengo não vem convencendo o seu torcedor. Quando consegue vencer, é uma vitória como a de ontem, uma vitória em que o jogo foi equilibrado contra um adversário que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e atuando em casa. Mesmo assim, o Flamengo não fez uma boa atuação, ganhou com um gol espírita praticamente. O Gerson não é de chutar muito, né? Acabou chutando aos 48 minutos do segundo tempo, uma bola praticamente ali de fora da área, que entrou no ângulo, né? Então o torcedor do Flamengo não está satisfeito com o Sampaoli, não está satisfeito com as atuações do Flamengo. É quase que uma opinião unânime de que ele mexe demais no time. O torcedor quer saber qual é o time titular e não consegue saber. Claro que o Sampaoli tem suas estratégias, né, para cada jogo, o que ele acha melhor, mas o torcedor do Flamengo quer uma definição, quer saber quem é o titular. A se destacar a atuação do Bruno Henrique, que está voando realmente, muito torcedor achando que não entende por que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Se seleção é o momento, por que o Bruno Henrique não foi convocado? O segundo gol do Flamengo foi uma arrancada espetacular, jogando a bola na frente, driblando a dois, cruzando, né? Aí acabou saindo o gol do Arrascaeta. É essa a opinião do torcedor do Flamengo. O time não está convencendo, muito torcedor preocupado com o que o Flamengo pode realizar contra a equipe do São Paulo, né? Vem aí as finais da Copa do Brasil e o torcedor está preocupado com o que esse time está realizando. Daqui a pouco a gente vai debater, porque o Flamengo vai ter um tempo para se aprimorar até o primeiro jogo da final contra o time do São Paulo. Mas não está agradando não esse Flamengo. Essa semana vai ser assim de muito trabalho, né, Cícero? Pelo menos eu acho que quem esse agrada ao torcedor é o Arrascaeta. Pelo menos eu imagino, tá? Nos números, ele tem pontos importantes aí desde que o São Paulo chegou. Ele não é o que mais joga, pelo contrário, só o 11º, mas ele é o terceiro em gols, o primeiro em assistências e somados esses dois números, ele é o primeiro em participações em gol, com 14 ali no total. É pro torcedor do Flamengo estar comemorando hoje a vitória, o golaço do Gerson no finalzinho, ou ficar um pouco preocupado, como o Cícero estava falando? O torcedor do Flamengo, ele é naturalmente exigente, né? E ele acostumou ao longo do tempo, e acho que dá para falar também que, por causa dos investimentos, a cobrar bom futebol. Resultado, quer queira, quer não, Bruno, o Flamengo tem resultado, tem vitórias com muita frequência, ganha com muita frequência. Quando ficam 2, 3 rodadas sem ganhar, é um absurdo. Então, assim, eu entendo o coro. E eu confesso, no alto da minha ignorância, que esperava mais regularidade do time do Flamengo. Eu entendo também que o Jorge Sampaoli, assim como o Dorival na temporada passada, que eles chegaram e a eles não foi oferecida a pré-temporada. Chega, vão ali, vão ajustar aqui, acerta cá. E com competições, com muito valor envolvido, com um ambiente externo não muito favorável, muitas vezes com problemas nos bastidores e tal. Ainda assim, pela qualidade do trabalho, pela experiência, eu esperava que o Jorge Sampaoli conseguisse dar um padrão mais rapidamente. O time é um time muito bom com a bola, mas é um time, assim como vários times do Jorge Sampaoli, é um time que sem a bola tem mais dificuldade. E ontem, como a gente mostrou ali nos lances, não é, Dom? Que o 3-2 até poderia ter sido pro outro lado.
Por alguns centímetros não foi. Exato, e até eu entendo perfeitamente a declaração do Kozlowski, porque poderia ter caído para o outro lado, aquela bola que a gente mostrou na situação de bola parada do Curitiba. E o que me pega muito do Flamengo é o ponto que o Marra tocou, a regularidade. Você vê um time que alcança grandes atuações, alguns casos individuais, o próprio Arrascaeta a gente já falou, o Bruno Henrique é talvez o melhor reforço do Flamengo em 2023, considerando que ele retorna agora, mas é um Flamengo que... Você olha o jogo contra o Cuiabá, que foi um desastre, a forma como sai da Libertadores, mas a forma como se impõe diante do Grêmio fora de casa. Então, é um time que tem dificuldade de manter o padrão. A qualidade está lá. A qualidade está lá, mas é a irregularidade que pega. Você pega hoje, se fosse hoje a final da Copa do Brasil, eu não conseguiria apontar um favoritismo, quando ele deveria ser do Flamengo pela qualidade do elenco. Mas o São Paulo tem equiparado tanto que hoje eu não consigo apontar um favorito. Acho que dá até para apontar o São Paulo hoje, não dá? Eu colocaria equilibrado pensando no potencial técnico do Flamengo, mas acho que o São Paulo é mais convincente hoje. Talvez seja mais, apesar de ter perdido também jogos aí ou pontos no Brasileiro, mas talvez seja mais clara ali uma regularidade no trabalho, né? Não, talvez não nos resultados, mas no trabalho sim. E tem outra coisa que eu acho que não ganha ponto, mas ganha jogos, né? Assim, que é... O São Paulo pode sentir mais o momento decisivo. O Flamengo é um time que às vezes vai durante a campanha fraquejando e chega na hora da decisão, acabou. Mas isso estou falando aqui, do ar-condicionado, tranquilo, na hora do campo. E outra, tem tanta coisa ainda para acontecer, né? É isso. Até lá muita coisa pode mudar. Ô Cícero, o que me chamou a atenção ontem, depois eu quero que o Donk e que o Marra também comentem, se eles viram assim, né? Mas no segundo tempo, até as substituições que o Sampaoli fez, me parece que foram muito para tornar o time também mais veloz e até especular um contra-ataque, né? E o Flamengo tentou fazer isso em alguns momentos, mesmo não sendo, acho que, a principal característica dos trabalhos do Sampaoli. O torcedor, ele viu dessa maneira também, Cícero? Olha, o torcedor, é engraçado que o torcedor não fica vendo parte tática, né? O torcedor não fica analisando parte tática, o torcedor fica analisando o desempenho num todo e as atuações dos jogadores e como o time se porta em campo, né? Já tem algumas coisas que praticamente são unânimes, né? O Everton Ribeiro, que é um jogador muito técnico, claro, não tem mais aquele gás para jogar 90 minutos, mas é um jogador imprescindível tecnicamente. Hoje ele é reserva. Está provado que hoje, com essa formação tática que o Gerson passa a ser um jogador mais adiantado, às vezes sendo até um ponto esquerda, com o Bruno Henrique caindo ali no comando de ataque, o Everton Ribeiro é um reserva, jogador para o segundo tempo, né? O Ayrton Lucas, que a maioria dos torcedores acham que tem que ser titular, hoje praticamente está se vendo que depois que ele reclamou aí, que foi substituído, que não tem jogado com frequência, o Felipe Luiz virou titular com seus 38 anos, sem ter gás suficiente, sem ter preparo físico para jogar 90 minutos com a mesma intensidade. É outra reclamação da torcida do Flamengo. O Ayrton Lucas deveria ser titular. Então, o Pedro, por exemplo, tem entrado pouco, né? Quando entra, né? Então, o Everton Cebolinha é um jogador que praticamente saiu fora dos planos do técnico Sampaoli. Ele não entra nem entre os 5 que entram no segundo tempo, ele não tem entrado. Se a gente for ver os últimos jogos, acho que ele não entrou nos últimos jogos nem um minuto sequer, né? Com 5 substituições. Então, essa situação toda que a torcida está cobrando. A torcida não quer saber se o Flamengo está jogando no contra-ataque ou se o Flamengo está tendo mais posse de bola e encurralando o adversário na saída de bola. Ela quer ver tudo isso traduzido em grandes atuações, passando por cima dos adversários pelo poderio técnico que o Flamengo tem, jogando contra times que muito menos poder técnico, como é o Coritiba, uma folha salarial deve ser 10 vezes menor que a do Flamengo. Então, é isso que está deixando a torcida do Flamengo preocupada. Ela não consegue ver em campo essa superioridade financeira, estrutural e técnica do time em campo. Claro que tem a situação de jogo ali, né, Marra? O Coritiba obriga o Flamengo também a fazer isso. Você falava desse desespero que os times na parte de baixo acabam tendo. Mas é que não é normal a gente ver o Sampaoli utilizar esse tipo de arma. E não estou nem falando que é certo ou errado. Acho que se o jogo oferece isso e você pode fazer, que faça. Mas a gente está acostumado a ver o amor pela bola que o Sampaoli tanto destaca. É um ponto que dificilmente ele abre mão. É óbvio, concordo com você, em situação de jogo, você acerta um pouco mais, que ok, deixa esses caras virem, porque eu estou preparado para contra-atacar e matar o jogo. Mas eu não acho que foi isso. Eu não acho que isso aconteceu ou que isso acontece em situação de jogo, em algum momento ali. Em relação às mudanças do time, eu acho
que o torcedor que espera um 11, que decora, como diriam os antigos, do goleiro ao ponto esquerda, esse torcedor, ele não fala o 11 de time nenhum, quase. Entende? Assim, é claro que tem alguns times que dá para falar um 8, um 9, mas um 11 não vai ter. É que o do Flamengo, ele ficava lembrando o 11 do Jesus, que ali ele tinha, né? Sim, mas e não teve já em 2020. Assim, E com o São Paulo, acho que não vai ter nunca. As coisas vão mudando. É uma característica. Você contrata o Jorge Sampaoli não para ele ser Jorge Jesus. Para ele ser o Jorge Sampaoli. Ou então, não. Ou então vai lá e contrata o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus é sim, ele é o Jorge Jesus. Então ele vai fazer o trabalho dele. O Jorge Sampaoli, ele vai mudar. E eu acho até que ele tem mudado bem menos do que ele já mudou os times. A entrada do Vitor Hugo. O Vitor é um jogador forte fisicamente. Porque ele entendia claramente que ele, concordo muito com o Cícero. Se você pegar mapa de movimentação do Gerson, o Gerson está quase colocando a bandeirinha de escanteio lá no fim, cara. Ele está muito na beirada do campo, muito perto da linha lateral e muito como um ponta. E sim, o Cícero de novo está correto. Quando isso acontece, onde vai o Bruno Henrique? Vai para a área. E a gente mostrou semana passada que muitas vezes até com a parceria do Gabigol saindo da área, para o Bruno Henrique ocupar o espaço. Isso é um quê do trabalho do Jorge Sampaoli, de mexer. Em relação às outras mudanças, que o torcedor também tem dúvida, eu também tenho dúvida em relação ao Cebolinha. O que houve com o Cebolinha? A gente já falou sobre isso aqui, hein? Que ele parece ter perdido espaço e tal, e de repente ele aparece como titular. Eu acho que agora tem menos desculpas, porque agora tem mais calendário. Calendário para preparar sim, a equipe. Porque perdeu a Libertadores. A Libertadores. Então, acho que agora talvez a gente vai ver mais pequenos ajustes pensando no adversário. E encaixando a equipe, Donk. Eu acho que o Cícero quer completar. Fala, Cícero. Não, só acrescentando aí exatamente do que o Mário Marra está falando, agora tem calendário, o Sampaoli não vai ter desculpa para dizer que ele não fez pré-temporada, que não tem tempo para treinar. O Flamengo terá 2 jogos apenas nos próximos 21 dias, porque ele não tem mais Libertadores da América no meio de semana. Então, até o final da Copa do Brasil, o Flamengo só vai ter jogos aos sábados, praticamente, né? Ele tem aí 17 e 24 jogos contra o São Paulo, tá? Não se sabe ainda, os mandos de campo vão ser sorteados, né? O Flamengo vai jogar primeiro em casa ou vai decidir em casa. Mas o Flamengo terá, no próximo sábado, o Internacional no Maracanã e depois, no dia 2 de setembro, um sábado, clássico contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos. E depois, entre os 2 jogos contra o São Paulo, tem um jogo contra o Atlético Paranaense. No dia 13 de setembro, né, uma quarta-feira, tem aí um jogo também, na verdade, antes, né, do primeiro jogo. Então, o Flamengo tem 2 jogos em 21 dias. Se um treinador reclamar que não tem tempo para trabalhar, para evoluir, com 2 jogos em 21 dias e as semanas cheias, realmente o time tem que mostrar agora dentro de campo esse trabalho que vai ter para treinar, esse tempo para treinar. FIFA também, né? Nesse meio caminho. Ele pode Salve, nação! Mais um vídeo para vocês aí, tá? Tomara que vocês tenham gostado. Vou passar aqui agora para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada, tá certo? O Botafogo com 48 pontos, tá em primeiro. Em segundo, Palmeiras com 37. Em terceiro vem logo aí o Flamengo com 35. Fluminense com 34. Grêmio com 33 na quinta posição. Bragantino em sexto. E em sétimo vem o Atlético Paranaense com 31 pontos. Em oitavo vem o Fortaleza com 29. Em nono, Cuiabá com 28. Em décimo, São Paulo com 28 pontos. 11º, Atlético Mineiro com 27. 12º, Cruzeiro com 25. 13º, Corinthians com 24 pontos. 14º, Internacional. 15º vem o Goiás com 22 pontos. 16º vem o Bahia com 21 pontos. 17º, Santos com 21. O Vasco, hein, gente? Olha o Vasco aí, hein? Vai pra segunda de novo, hein? Vasco, 18º com 16 pontos. 19º, Coritiba, hein? É isso aí, nação. 20º não mostra, mas o América Mineiro com 10 pontos. Tá ok? Então, não se esqueçam, hein, nação? Deixem seu like e se inscrevam no canal, hein? Bora, amigão! Ali a disputa pelo alto. Felipe Luiz, o árbitro deu falta.